Oi, gente, curtiram a aula de ontem, a de anteontem? Eu espero que sim. Aliás, deixe os seus comentários do que vocês acharam dessas duas últimas aulas e, principalmente, para garantir que vocês tenham todas as informações, não deixa de clicar no QR Code e caso você esteja assistindo por celular, porque aí você não vai conseguir posicionar o QR Code. Eu falei clicar no QR Code, que loucura. Enfim, você não vai conseguir... Isso você não vai conseguir fazer nunca. Mas você não vai conseguir apontar para o QR Code se você estiver assistindo essa live no celular. Nesse caso, você precisa, aí sim, clicar no link que a gente tem aqui no YouTube para que você possa receber também todas as informações das duas primeiras aulas. Eu não ia falar nada, mas eu vou me entregar. Hoje é meu aniversário e data redonda, fazendo 50 anos. E por isso eu espero que seja um dia pra lá de especial, para mim e para vocês. Espero que a aula seja melhor do que nunca. Agora, o que eu queria fazer com vocês aqui hoje, antes de mais nada, vamos amarrar um pouco do que a gente falou nas duas primeiras aulas. A primeira aula eu estava contando por que a gente teve a pior recessão econômica da história em 2020, mas teve na sequência a mais forte recuperação econômica que o Brasil e a humanidade já viram. Na segunda, eu estava entrando um pouco mais a fundo nas transformações tecnológicas que foram aceleradas pela pandemia. Eu dizia que muita gente fala que a gente depois da pandemia teria um novo normal. Eu acredito em algo diferente, eu chamo isso de a grande aceleração. É o processo no qual as mudanças tecnológicas, sociais, de modelos de negócio que já eram rápidas antes da pandemia, foram ainda mais aceleradas pela pandemia. É a grande aceleração das transformações. E hoje eu queria entrar um pouco mais a fundo em algumas das consequências somadas dessas grandes transformações mais da mudança macroeconômica. Primeira coisa, primeiro grande recado macroeconômico que eu queria deixar é o seguinte: é muito provável que em 2021, como desde a segunda metade de 2020, a economia brasileira cresça mais do que as pessoas estão imaginando. Mas, Ricardo, como é que isso pode ser possível se um dos fatores importantes de estímulo foi o estímulo econômico do auxílio emergencial e ele acabou? Bom, só que é o seguinte, isso aqui é como um jogo de revezamento. O que que tem? Alguém corre primeiro, passa o bastão e alguém pega e corre dali para frente. Funciona igualzinho. O estímulo econômico que mais rapidamente a economia responde é o fiscal. É o dinheiro que o governo diretamente coloca na economia através dos seus gastos, que foi o auxílio emergencial. Mas como num tratamento médico, tem alguns remédios que respondem antes e tem alguns que a resposta do organismo dura por mais tempo. A economia é igualzinho, aliás, a economia nada mais é do que um grande organismo. E cada um de nós somos uma pequena parte, um pequeno órgão, alguma coisa desse imenso organismo conectado que é a economia. O que significa isso na prática? O fato da taxa de juros ter caído demais tem um impacto que demora mais para ser sentido, mas que se sustenta por mais tempo e que vai passar esse bastão do que antes era expansão da renda de gente que recebia auxílio para expansão da renda de gente que estava sem emprego, mas que agora tem emprego, e expansão do crédito. Esses serão os dois principais motores que vão levar a economia para frente daqui em diante. Só que mudam algumas coisas. Então, algumas coisas não vão mudar, elas vão apenas se fortalecer e se acelerar. Então eu contava na primeira aula, por exemplo, que o setor imobiliário se beneficiou muito da expansão de crédito, que aumentou as vendas de imóveis, o que por sua vez aumentou os novos lançamentos de imóveis, aumentou o preço de imóvel. Isso vai continuar em 2021 e provavelmente vai se acelerar. Aliás, outros setores dependentes de crédito também têm mais recentemente cada vez mais se beneficiado disso. Particularmente é o caso do setor automotivo. Então o setor automotivo vem se beneficiando cada vez mais deste processo. Isso vai aumentar daqui para frente. Só que tem outros casos que tem setores que sofreram muito e que devem ter uma recuperação forte nesse ano, porque as razões pelas quais esses setores foram mal estão mudando. O mais importante é o que está relacionado a toda a questão do que a gente chama de distanciamento social, que é um nome que eu não gosto, porque eu acho que ele não representa a realidade. O que a gente teve que viver, e ainda tem,
não é distanciamento social, é distanciamento físico. Aliás, o que plataformas como videoconferência fazem é permitir que a gente tenha proximidade social mesmo com distanciamento físico. Mas o fato é que muita coisa que exigia distanciamento físico, à medida que a gente vá cada vez vacinando mais brasileiros, vai deixar de ser necessário. Essa é a grande dinâmica ao longo de 2021. Isso significa que de um dia para o outro está tudo resolvido? É claro que não. Vai demorar para vacinar uma parte significativa da população brasileira. Mas a gente tem tido boas notícias de que os impactos da vacinação são muito mais rápidos do que a gente imaginava. O caso mais avançado na vacinação, quando a gente está gravando essa aula aqui, é o caso de Israel. Em Israel, no momento que a gente gravava essa aula, 30% dos israelenses já tinham recebido pelo menos uma dose da vacina. E 14% já tinham recebido 2. A expectativa era que a gente só tem imunidade, no caso é a vacina da Pfizer, no caso de Israel, depois de recebidas as 2 doses, sendo que isso é pelo menos 30 dias depois de recebida a primeira dose. Quer dizer, você tem que receber a primeira, esperar um tempo, receber a segunda, esperar um tempo até a imunidade. Só que o que se percebeu é que essa imunidade começa a crescer muito antes disso. Pelos exames de Israel, depois do 13º dia só da primeira dose, sem chegar a receber a segunda, já começa a aumentar a imunidade. Como é que eles sabem? Eles pegaram mais de 50 mil pessoas, idosos de mais de 60 anos, que foram vacinados e compararam com 50 mil idosos que não foram vacinados. E viram o que estava acontecendo com o número de casos de internações desses idosos. Até o 13º dia, os 2 grupos eram iguaizinhos. A partir do 14º, o grupo que foi vacinado começa a ter uma queda significativa do número de pessoas internadas. No 23º dia, ou seja, 10 dias depois, já eram 60% menos pessoas internadas do que no caso dos não vacinados. Outro exemplo interessante, aqueles que tomaram as 2 vacinas. Teve gente que ainda assim pegou a doença, mas muito menos do que se imaginava. Na realidade, só 0,01% dos israelenses que tomaram as 2 vacinas, entre 128 mil israelenses, desenvolveram a doença e, mais importante, todos casos muito leves, nenhum sequer teve que ir parar no hospital. Isso aqui é importante porque significa o seguinte, ao longo do ano, à medida que o Brasil comece a vacinar cada vez mais gente, a gente vai poder cada vez mais abrir e liberar as amarras que seguraram a atividade econômica, particularmente no setor de serviços. Por que isso é importante? Porque a primeira grande mudança que vem por aí é o setor de pior desempenho econômico em 2020 foi o setor de serviços. Em 2021, isso vai mudar. A recuperação do setor de serviços será uma das mais fortes que nós teremos e dos vários subsetores de serviços. Vale para escolas, vale para hotéis, vale para companhias aéreas. Esses setores terão um crescimento muito significativo em 2021. Mas isso é só uma das coisas que muda. Tem várias outras. Crescimento regional. Quais foram os locais que tiveram melhor desempenho econômico em 2020? O primeiro deles foram locais do interior, onde muitas vezes pessoas que estavam nas grandes cidades foram passar esse tempo no interior, e em segundo lugar a expansão da renda agrícola. O interior vai continuar indo bem? Sem dúvida nenhuma. Mas tem um outro fator que ajudou muito, que é no começo da pandemia, as pessoas optaram em sair das grandes cidades porque acreditavam, e naquele momento era verdade, que o risco de contaminação nas grandes cidades era maior. Gradualmente, a doença foi chegando no interior e esta vantagem que as cidades do interior tinham foi sendo perdida. Isso vai continuar. E tem um último fator que esse sim é o que vai passar pela grande mudança. Cidades normalmente menores, mais pobres, onde uma parcela grande da população tem renda baixa e, por consequência, muita gente recebeu auxílio emergencial, acabaram tendo uma expansão de renda por conta do auxílio emergencial significativa. Só que isso acabou. Isto significa que esses locais que mais se beneficiaram, sejam cidades pequenas, não vão ter esse impacto agora. Outro exemplo, locais mais pobres, quando a gente pensa das regiões do Brasil. A região mais pobre brasileira é a região Nordeste, onde desproporcionalmente mais gente se beneficiou com o auxílio emergencial. Resultado, o desempenho econômico da região Nordeste por conta do estímulo do auxílio emergencial foi maior. Isso vai deixar de existir. Qual é o
contraponto disso aqui. Quais são as regiões, já que eu falei que regiões mais pobres que se beneficiavam do auxílio emergencial saíram perdendo, quais são as regiões que saem ganhando? Aquelas que têm mais dinamismo econômico e, por consequência, vão ter uma geração mais forte de emprego agora que o emprego vem ganhando mais força. Fundamentalmente, as duas regiões mais fortes do ponto de vista econômico brasileiro são a região sul e a região sudeste. Estas regiões, ao contrário, agora provavelmente vão se beneficiar mais. A região centro-oeste, que já foi bem no ano passado e nos últimos anos, movida a agronegócio, vai continuar a ter um desempenho mais forte. Mas é provável que o crescimento brasileiro este ano, 2021, seja puxado por centro-oeste, sul e sudeste. Isso ao contrário do que a gente teve no ano passado. Então, tem uma mudança, como eu falava, de um componente setorial, mas também de um componente regional. Terceiro grande fator que ganha importância relativa, eu dizia que o crédito vai expandir e ajudar setores que dependem mais de crédito. Quais são os setores que mais dependem de crédito? São aqueles que vendem produtos com valor unitário mais elevado. Que produtos são esses? No caso de consumidor direto, eu estou falando principalmente de imóveis, estou falando de veículos. Na sequência, vem toda a parte de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, viagens. Esses produtos, à medida que tem mais disponibilidade de crédito e com custo menor, eles tendem a se beneficiar mais. Esses setores em 2021 devem também ver uma recuperação mais forte, mais significativa. Só que se mexe com locais, com setores, mexe com tudo quanto é investimento. Então vamos ser específicos. O que a gente viu do ponto de vista de investimento financeiro ao longo da pandemia? Março e abril, o caos. Medo, pânico, paura, e as pessoas querem vender o mais rapidamente possível os investimentos que são considerados mais arriscados, e a gente teve uma queda brutal de preço, basicamente de todos os ativos de risco, mas particularmente fundos imobiliários, ações, criptomoedas, tudo isso despenca. Na sequência, a gente tem um movimento contrário. A gente tem uma recuperação da confiança, expansão brutal da quantidade de dinheiro em circulação. Bancos centrais mundo afora, particularmente na Europa, nos Estados Unidos, no Japão e mesmo no Brasil, praticamente dobraram a quantidade de dinheiro em circulação. E esse dinheiro tem que parar em algum lugar. Uma das formas da gente pensar a respeito disso aqui é o seguinte: o preço de qualquer ativo, ele nunca é absoluto, ele é sempre relativo. Se eu falar que alguma coisa custa R$10, eu estou falando que o preço, digamos que seja um copo, em relação ao dinheiro, em relação ao real, são R$10. Se eu aumento a oferta de dinheiro, a oferta de reais, o que vai acontecer é que o preço do copo em relação ao real tende a subir. Quando a gente está falando de produtos, isso significa o seguinte: ao longo do tempo, se tiver cada vez mais dinheiro em circulação, isso dá inflação. Mas vale a mesma coisa para ativos financeiros. Se a gente coloca um mar de dinheiro, esse dinheiro tem que parar em algum lugar. Onde ele foi parar? Mais procura de ações, preço de ações sobem mundo afora. Mais procura de imóveis, preços de imóveis e fundo imobiliário sobem mundo afora. Calma, se vai ter mais inflação, em outras palavras, se o valor das moedas vai cair, as pessoas querem se proteger disso. Duas formas de fazer isso. Uma delas é comprando metais preciosos. O preço da prata, da platina, do ouro sobe. Outra, criptomoedas, porque criptomoedas têm regras definidas de emissão. É a tal história da mineração, por exemplo, do Bitcoin. Então, se não vai ter de uma hora para outra um aumento brutal do Bitcoin, não tem por que o Bitcoin perder valor significativo de uma hora para outra, que é o que pode acontecer com moedas como o dólar, euro, ien ou real, se a gente tiver muita emissão de moeda. Quando o Brasil teve hiperinflação, o problema era esse. A gente não parava de emitir moeda a mais. E o resultado é que as nossas moedas daquela época, o cruzeiro e tantas outras que a gente teve antes, valiam cada vez menos. Cruzeiro, cruzado e por aí vai. Bom, por que isso tudo é importante? Porque quando a gente olha para investimentos, a gente vê vários fatores que vão determinar o desempenho desses investimentos. A gente vê
aquelas mudanças todas, as transformações nos nossos hábitos, na adoção de tecnologia, que eu comentei na segunda aula. A gente vê a expansão forte do crédito, que eu comentei na primeira aula, que beneficia alguns fatores, como eu comecei nessa aqui. A gente vê a busca por novas oportunidades de investimento, porque quando a taxa de juros brasileira cai básica a 2%, simplesmente investir nos ativos tradicionais de renda fixa não paga mais a conta. E o resultado disso aqui é que vem uma revolução a respeito das oportunidades de investimento e como cuidar melhor do dinheiro, não só em 2021, mas daqui para frente. E um monte de oportunidade associada a isso aqui. E um monte de riscos também. Porque uma das coisas que esses grandes novos investimentos gerou, e isso sempre acontece, é a formação de bolhas de ativos. Toda vez que tem grande oportunidade e muito investimento em alguma coisa, gera uma bolha de ativo. A bolha mais óbvia que a gente vê hoje é no caso das ações de empresas de veículos elétricos. A gente vê nos Estados Unidos, particularmente, o preço das ações de veículos elétricos em relação à lucratividade dessas ações é um negócio que só se compara com a bolha da Nasdaq na virada do milênio há 20 anos. E diga-se de passagem que acabou muito mal. Vai acabar acontecendo a mesma coisa aqui? É quase certeza. A questão é quando. Há algum sinal de que isso já esteja acontecendo? Não. Mas há uma série de indicadores que a gente precisa acompanhar para ver se isso pode vir a acontecer. Há outros riscos desse cenário. A gente tem riscos no Brasil. Eu falei mais detalhes na primeira aula, mas um risco é o cenário fiscal brasileiro, se o Brasil for incapaz de avançar nas reformas. Um outro risco é o cenário político brasileiro muito conturbado. Se a gente eventualmente tiver um processo de impeachment avançando, pode atrapalhar tudo isso? Pode. Terceiro é um risco externo. A gente tem um novo presidente iniciando o governo nos Estados Unidos, o Joe Biden, mas a relação Estados Unidos e China vai continuar complicada. Isso aqui pode gerar alguma conturbação que possa evitar esse cenário econômico mais favorável e com desempenhos de ativos com um monte de oportunidade? Pode, sem dúvida pode. E a gente vai precisar acompanhar isso tudo. Aliás, deixa eu até aproveitar e fazer uma parte aqui com vocês. Eu queria aproveitar e falar de um curso onde eu vou falar exatamente das oportunidades de 2021 e entrar muito a fundo em cada uma delas e quais são os desafios, o que precisa ser acompanhado. Para quem eventualmente tiver interesse, vale a pena dar uma conferida. Esse curso, 2021, um ano da virada, é o módulo inicial de um curso completo que eu estou lançando hoje, chamado As Grandes Oportunidades de 2021. No curso completo, eu vou revelar e aprofundar os setores e negócios onde mais vale a pena investir e quais são os movimentos que as empresas não podem deixar de fazer, sob o risco de ficarem obsoletas, ficarem para trás. Nessas nossas 3 aulas gratuitas, a gente deu o pontapé inicial. Eu introduzi os assuntos que eu vou aprofundar no curso, mas não daria para esgotar temas tão amplos, profundos, complexos e importantes com só 3 aulas de meia hora. Por isso, eu gostaria de convidar cada um de vocês que é realmente interessado no assunto, a continuar comigo no curso As Grandes Oportunidades de 2021. Esse curso completo é indicado para quem participa ou toma decisões sobre novos investimentos nas empresas, para quem está pensando em abrir um novo negócio, para quem investe o seu próprio dinheiro na bolsa ou em startups, para quem precisa saber quais são os setores, quais são as regiões que vão liderar o crescimento econômico e como se posicionar em relação a isso, para quem quer entender os principais movimentos mundiais, tanto de inovação quanto de disrupção, e como isso vai mexer com o seu negócio, com a sua carreira, com a sua vida. Para quem tem que conhecer os principais movimentos das startups e da nova economia e como ele vai mexer com a sua vida. Para quem precisa saber como a economia brasileira vai performar não só em 2021, mas também no médio e no longo prazo. Ou simplesmente para quem é curioso ou entusiasta de temas econômicos, de inovação, de finanças, de investimento. O curso é inteiro online. Ele tem 3 módulos gravados que vão ser liberados, um por semana. Além disso, ele vai ter 2 encontros ao vivo e exclusivo dos alunos comigo. Você vai poder mandar as suas perguntas através de um chat. E,
para garantir ainda mais interação dos alunos, eles vão poder participar de um grupo exclusivo de WhatsApp para trocar ideias, não só entre si, mas também comigo. Ainda tem 3 bônus especiais. O primeiro, 1 ano de assinatura do conteúdo do AAA, do AAA Inovação, sem nenhum custo adicional. O segundo, acesso ao nosso curso de tendências, para entender as principais ondas no mundo dos negócios. E o terceiro, acesso também ao nosso playbook de inovação, para que você já comece a inovar na sua empresa desde agora. Tudo isso, inicialmente, para você que está participando disso aqui em uma condição super especial, mas que só vale até esta sexta-feira, dia 12 de fevereiro. O curso As Grandes Oportunidades de 2021 vai estar disponível por apenas R$ 999 à vista ou 12 prestações de R$ 99,90. Agora, se você tem interesse, a hora de aproveitar é já, porque essa condição especial só vai valer para 100 primeiras vagas. O preço promocional depois acaba. O curso vai continuar sendo vendido e você vai continuar a poder se inscrever. Mas depois desses 100 primeiros, só é possível ingressar na turma pagando o valor completo do curso de R$ 1.199 à vista. Fica aqui meu convite. Não perca a oportunidade. O link de inscrição está na descrição do vídeo no YouTube e também fixado aqui no chat do YouTube. Não perca a chance dessa condição especial, porque vai ser para poucos. Te vejo lá no curso completo. Mas voltando sobre tudo que eu falava antes e tentando amarrar esse curso aqui com essas 3 aulas, as mensagens que eu quis deixar aqui para vocês. A primeira grande mensagem é: estejam preparados para uma grande probabilidade de surpresas positivas na economia brasileira. É muito provável que a gente tenha um crescimento maior do que as pessoas estão imaginando. E as grandes horas de aproveitar as oportunidades são exatamente essas. Quando tem algo muito bom que vai acontecer, mas todo mundo já percebeu, a oportunidade já passou. Eu costumo chamar isso aqui de efeito paletas mexicanas. Quando o primeiro sujeito resolveu criar uma empresa para vender paletas, aquilo era uma grande oportunidade. Depois que ela fez muito sucesso e mais 500 empresas de paletas vieram, a competição foi lá em cima e o que era uma grande oportunidade para os primeiros virou uma grande arapuca para quem veio depois. Isso aqui vale para qualquer atividade econômica, para qualquer investimento. Então, primeira coisa que eu quero reforçar aqui é: quero deixar claro para vocês as tendências antes, para que vocês possam aproveitar. Segundo grande recado que eu quero deixar é quais são os riscos a monitorar. Porque tem uma frase que eu gosto muito de um físico norueguês, certamente um cara muito mais inteligente do que eu, porque ele não ganhou o prêmio Nobel uma vez, ele ganhou 2. O nome dele é Niels Bohr. E ele dizia o seguinte, que previsões são muito perigosas, principalmente a respeito do futuro. E o que ele quer dizer com isso aqui é o seguinte: é claro que para fazer um planejamento a respeito do futuro, a gente precisa entender o que está acontecendo e qual é a direção mais provável, mas entender que isso é mais provável, isso não é uma certeza, porque no meio do caminho podem acontecer coisas que podem mudar esse futuro. E o que a gente precisa saber é quais são essas coisas e poder acompanhá-las. E esse é o segundo grande recado que eu quero deixar aqui. A gente precisa acompanhar como vai evoluir o cenário internacional, potenciais riscos, particularmente eventual relação de China com Estados Unidos, mas mesmo eventuais conturbações no Oriente Médio, um eventual estouro de uma bolha acionária no mercado de alta tecnologia e particularmente no mercado de veículos elétricos nos Estados Unidos. Será que isso pode ser um gatilho de uma correção de mercado mais significativa? A gente precisa acompanhar, isso pode acontecer em 2021 ou mais para frente. Mas precisamos acompanhar isso de perto. Cenário político brasileiro. Será que tem um cenário que impeça o Brasil de fazer as reformas, particularmente a reforma administrativa, programa de privatizações, que são 2 coisas importantes para melhorar a eficiência da economia brasileira, para garantir que a gente não tenha uma crise fiscal, para permitir que os juros no Brasil continuem baixos, porque a taxa de juros vai subir no Brasil em 2021. Isso é uma certeza. Mas a questão é o quanto. Se ela subir pouco, ela não muda esse cenário positivo que eu falei. Se de repente a inflação começar a subir demais, porque a gente não foi capaz de cuidar dos problemas fiscais e por consequência os juros vão ter que subir demais para evitar que a inflação saia de controle,
todo esse cenário positivo pode ir por água abaixo. Isso precisa ser monitorado. Terceiro grande ponto. Tradicionalmente, quando a gente tem crises econômicas, como o que aconteceu em 2020, todo mundo vai mal. Alguns vão muito mal, outros vão mal. Aqui no Brasil e no mundo, de 2020 e ainda mais em 2021, a história é diferente. Em 2020, a gente teve setores que passaram por grandes dificuldades, como, por exemplo, o setor de eventos, o setor automotivo no começo, mas o setor aeronáutico em todo o período, o setor de hotel. E, por outro lado, a gente teve setores que foram muito melhores do que se não tivesse acontecido a pandemia, que foi o caso do setor de tecnologia, o caso do setor imobiliário, principalmente no final do ano, o caso do setor do agronegócio, que se beneficiou por uma questão de melhora de rentabilidade, alta de preço, um real mais desvalorizado. Então, já foi diferente em 2020. Em 2021, vai ser mais diferente ainda, porque os fatores que determinam o desempenho de cada um desses setores também será diferente, que foi o que eu mostrei, que alguns setores, como por exemplo, alguns subnichos de serviço, vão ser muito mais positivamente impactados com a vacinação do que outros setores da economia. Alguns setores que se beneficiaram lá atrás, por exemplo, setor de supermercados, setor de alimentos, que quando teve mais renda na mão de um consumidor mais pobre, teve um grande aumento de demanda disso aqui. Não vão ser os principais setores que vão puxar a economia. E, portanto, investimento nas ações destes setores não necessariamente vão ser tão favoráveis. Por outro lado, setores exportadores, vale exportadores de alimentos, mas vale para outras empresas brasileiras produtoras de commodities, como é o caso de uma Vale, de uma Petrobras, elas tendem a se valorizar quando o dólar fica muito mais alto, que é o cenário atual. Isso gera um monte de oportunidades maiores. Resumo da ópera. O recado que eu quis deixar aqui é, primeiro, mudança, transformação. Segundo, como é que essa transformação funciona? Quanto melhor você entender, melhor vão ser as decisões que você vai poder tomar para a sua carreira, para o seu negócio, para o seu investimento. Eu espero ter ajudado, espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil essas aulas e espero te ver no meu curso também sobre as oportunidades de 2021. Gente, muito obrigado por me acompanhar e até uma próxima. Deixe seu comentário, espero que você tenha gostado, marca mais gente que precisa assistir isso aqui. E até breve, até o curso Oportunidades 2021.